Vale a pena buscar ganho de capital em fundos imobiliários? Antes de responder essa pergunta, eu quero comentar um pouco o cenário atual dos FIIs. Recentemente, a gente deu uma pernada de alta aqui, por volta de 6, quase 7%. Com essa alta, a gente se aproximou da máxima histórica do IFIX que a gente viu em 2019. Os principais afetados por esse movimento foram os fundos imobiliários de tijolo. Desde julho, por exemplo, o KNRI já acumula uma alta de 16,64%. O TRXF é um outro bom exemplo, com uma alta acumulada também acima dos 16%. O CSHG Renda Urbana acumula uma alta acima dos 7%. O GGRC acima dos 15%. O MOL 11 de shoppings acima de 9%. Eu poderia continuar dando outros exemplos, mas já deu para ilustrar que os fundos de tijolo foram bem remunerados esse período. Com esse movimento, a janela oportuna de compra de algum desses fundos foi se fechando. Apesar disso, a gente ainda encontra oportunidades em fundos imobiliários de tijolo e ainda temos oportunidades em fundos imobiliários de papel, principalmente os que são atrelados à inflação, que tem tido rendimentos prejudicados pelos meses de IPCA negativo que a gente viu. Na minha opinião, para quem investe para perpetuidade ou para pelo menos longos períodos de 15 anos ou mais, ainda vale a pena montar uma carteira de fundos imobiliários. Mas afinal, quando você estiver montando a sua carteira, você deve ou não buscar ganho de capital, a famosa valorização da cota? Ou você deve apenas focar em montar uma renda passiva sustentável e crescente ao longo do tempo? Na minha opinião, nunca ou quase nunca vale a pena buscar ganho de capital em fundos imobiliários. O primeiro motivo é muito simples. O lucro com venda de fundos imobiliários não tem isenção do imposto de renda. Todo lucro que você tiver e realizar vendendo a cota será cobrado 20% sobre os lucros de imposto de renda. Em ações, a taxa é menor, de 15%, e a gente ainda tem uma isenção. Se o total das suas vendas em um único mês for inferior a R$20 mil, você nem tem que pagar imposto de renda. Ou seja, nas ações, você pode fazer ganho de capital sem nem ter que pagar imposto. E se pagar, esse vai ser 5 pontos percentuais menor do que o imposto que incide sobre fundos imobiliários. A taxação sozinha já é um grande fator, mas tem um outro. Os FIIs são instrumentos de investimento imobiliário que, devido à sua obrigação de distribuir 95% do seu lucro semestralmente, tem muita dificuldade a crescer. Por outro lado, a gente tem empresas de crescimento que têm muito mais opções de financiamento, liberdade em suas estratégias e, por fim, a capacidade de reinvestir boa parte dos seus lucros para continuar crescendo. Eu acho extremamente improvável que um fundo imobiliário possa chegar sequer perto do crescimento das receitas ou lucros que a gente espera de uma grande ação de crescimento. Mais comumente, o ganho de capital em FIIs vai vir porque você comprou o próprio FII com um preço bem descontado em um período de medo no mercado. E esse, por sua natureza, é um crescimento que tem um teto. Ele só vai até a precificação estar correta. E considerando que o imposto vai comer 20% dos seus lucros via ganho de capital, eu creio que é mais inteligente usar os fundos imobiliários como instrumentos de renda passiva para perpetuidade. Buscar comprar com desconto, não para ter ganho de capital, mas para ter um dividend yield inicial e uma margem de segurança maiores. Se você quer buscar crescimento, gaste o seu tempo estudando ações, afinal, essas sim podem multiplicar o seu capital diversas vezes ao longo dos anos. Mas como eu sempre gosto de questionar minha ideia, eu fiquei pensando, para quem poderia ser interessante buscar esse ganho de capital em FIIs? Bom, se uma pessoa tem muito medo de ações devido à volatilidade, ou talvez essa pessoa tiver bastante prejuízo acumulado em FIIs que ela possa compensar com esse ganho de capital de forma que não tenha que pagar imposto de renda, talvez essa pessoa possa considerar que vale a pena buscar ganho de capital em FIIs. Mas eu sempre vou achar que se você quer crescimento, as ações são as melhores opções. E convenhamos, né? Se você tem medo da volatilidade das ações, se inscreve aqui no canal, venha aprender mais sobre elas e descobrir esse mundo de possibilidades que elas nos abrem. Deixa o like, deixa um comentário, bons investimentos e até a próxima!